Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro As Pequenas Virtudes, de Natalia Ginzburg, publicado pela editora Kozak Naif. A Natalia Ginzburg foi uma importante autora italiana, ela morreu em 1991. Este é um livro não ficcional, repleto de textos da autora, escritos em diferentes fases da vida dela. Então ela vai pensar muito sobre ela mesma, tem textos bem introspectivos, ela vai pensar sobre comportamento, sobre o seu papel na sociedade, sobre ofícios, sobre as expectativas que nós depositamos nos outros. E justamente por os textos serem caminhando por diferentes fases, a gente vai percebendo muito das memórias dela. Ela fala sobre a cidade em que ela morou, ela fala muito sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o impacto que a Segunda Guerra Mundial teve em sua vida. Ela mostra como a guerra é capaz de mudar as pessoas, a forma como as pessoas veem o mundo, veem a sociedade. É impossível passar por experiência assim e sair do mesmo jeito. Mas acima de tudo ela nos mostra o amor que ela tinha pela escrita, e isso está presente em todos os textos dela, e como a escrita foi importante em sua vida e primordial na sua identidade e na forma como ela se via. Ela fala disso num dos melhores textos que eu já li sobre a escrita, é uma grande homenagem à escrita. O texto, se eu não me engano, se chama O Meu Ofício, eu acho, é isso mesmo. O texto se chama O Meu Ofício. Ela fala muito sobre o processo de escrita, sobre o que influencia. Isso é apenas uma amostra dos diversos assuntos em que ela vai abordar. É basicamente um livro de memórias, obviamente, então ela adota muito o eu, então ela fala muito sobre si mesma, é sua visão de mundo, que é uma visão crítica, uma visão analítica. Eu particularmente conversei muito com esse livro, dialoguei muito com o livro, e eu gostei demais da forma como a autora escreve. É aquela forma gostosa que a gente consegue absorver tudo, que a gente percebe que é muito rica em contexto, então foi uma delícia ler o livro inteiro. Eu até comecei a lê-lo durante a maratona, mas faltaram 2 textos. O último texto do livro é o texto justamente As Pequenas Virtudes, que é um texto que eu acho que todos os pais, todo pai, toda mãe deveria ler. Ela vai falar sobre o que nós devemos passar para os nossos filhos, e ela comenta que nós não devemos nos focar em passar as pequenas virtudes, mas sim as grandes virtudes, porque ensinando as grandes virtudes, os nossos filhos estarão aprendendo também dentro delas as pequenas virtudes. E às vezes quando a gente foca muito nas pequenas, eles podem acabar não aprendendo as grandes. Então ela vai, claro, dar vários exemplos disso, e você não precisa exatamente concordar com tudo, com todos os pontos de vista dela, mas é um ponto de vista interessante, é algo interessante de a gente ler e dialogar mesmo com a autora, ter pontos de concordância, pontos de discordância talvez. Eu acabei marcando o livro quase inteiro, eu até me segurei um pouco pra não marcar demais, porque olha só, gente, eu escrevi durante o livro inteiro também, adoro rabiscar livro agora, eu tô criando um hábito de fazer isso, olha só. Vou ler pra vocês alguns dos textos, assim, só pra vocês terem uma ideia. Eu sempre gosto de pegar algumas citações, alguns quotes pra passar, tanto em comentários em texto quanto em comentários em vídeo, pra vocês terem uma ideia de como é a escrita do autor. Então vou abrir um texto aqui aleatório. Ela vai dizer o seguinte: naquela época eu era feliz de um modo pleno e tranquilo, sem medo e sem ânsia, e com uma total confiança na estabilidade, na consistência da felicidade no mundo. Então, obviamente que eu sei que ela está se referindo aqui num período pré-guerra, porque depois da Segunda Guerra Mundial ela não tinha mais essa estabilidade, essa confiança, essa sensação de segurança, Alguns textos adquirem até um tom bem triste quando ela vai falar sobre essas memórias que ela teve, sobre o quanto isso mudou a vida dela e isso impactou a vida dela, é a forma como ela via as coisas. Só que esse texto particularmente ela nem sequer está falando sobre isso especificamente, da Segunda Guerra Mundial. Inclusive só uma amostra do quanto isso a impactou, Porque a gente percebe às vezes algumas coisas que ela está se referindo a isso quando ela está falando sobre outras coisas. Este é justamente o texto O Meu Ofício, em que ela está falando sobre o processo de escrita, e ela vai dizer que o estado de espírito do escritor vai modificar totalmente a forma como ele escreve. Até na próxima página ela vai falar algo sobre isso, que é o seguinte: nossa felicidade ou infelicidade pessoal, nossa condição terrestre tem uma grande importância em relação àquilo que escrevemos. Aí eu abri em outro texto aleatório agora, e ela vai justamente também comentar sobre a Segunda Guerra Mundial. Não nos curaremos nunca desta guerra, é inútil, jamais seremos gente tranquila, gente que pensa e estuda e modela sua vida em paz. Vejam o que aconteceu com nossas casas, vejam o que aconteceu com a gente. Nunca vamos ser gente sossegada. O contexto histórico também dos textos dela é muito grande, muito forte, mas não só isso, mas a análise que ela faz dela mesma, uma análise que ela faz da sociedade. Tem textos em que ela vai falar sobre nossa visão de mundo quando crianças e como isso vai modificando, como a gente vê o mundo adolescente e adulto. Ela até ressalta durante os textos em como ela sempre foi uma pessoa tímida, só que a gente não percebe isso em momento algum através de sua escrita, porque ela escreveu de uma forma muito segura, muito competente e confiante. E especialmente no último texto do livro, que foi o último escrito assim na cronologia, que foi de 1960, que a gente já percebe que ela tinha uma segurança muito grande do seu lugar no mundo, assim, da forma como ela via as coisas. Ela já tinha criado uma ideia, uma opinião muito forte
e muito interessante. Então, eu achei um livro sensacional, foi uma grande surpresa pra mim este livro, se tornou um dos meus livros preferidinhos do ano, então já está nos meus favoritos. Vocês vão perceber que este vídeo vai entrar num dia que já teve vídeo no canal, mas é porque eu estava eufórica e quando eu terminei eu queria conversar sobre ele, queria passar a dica pra vocês, porque foi um livro que eu gostei muito, então a gente fica querendo compartilhar com outras pessoas. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês já tenham lido algo da Natalia Ginzburg, falem aqui embaixo o que vocês acham da autora, eu vou procurar certamente outras coisas dela pra ler. Eu sei que tem o Caro Michele, tem o Léxico Familiar, já andei dando uma procurada, porque com certeza eu quero ler outras coisas dessa autora. E se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Beijo enorme pra todo mundo e até a próxima.